Prontinho, pode iniciar. Tá bom. Pessoal, cordial, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma aula, o Claudiano está aí, a Lívia da Politécnica está aí também. Vamos começar, gente. A aula de hoje, né? Segurança do trabalho e primeiros socorros, no dia 22 do mês 5 de 2025. Pessoal, o que é um acidente elétrico? Claudiano, o que é um acidente elétrico para você, Claudiano? Para mim, um acidente elétrico é aqueles que a pessoa se acidenta com algum fio de eletricidade, ou fio de alta tensão. Aham. Né? E será por que a gente se acidenta, o Claudiano, com energia elétrica? Eu acho que existem vários motivos. Ah. Uma delas é a gente querer fazer alguma coisa e não desligar. Ou mesmo acidente, né? Às vezes outro dia eu vi no jornal, os pedreiros foi mudar o andame de ferro de lugar e encostou no fio de alta tensão, os 3 morreu. Pois é, então isso no agronegócio pode passar, Claudiano? Pode passar. No agronegócio nós temos alta tensão, nós temos energia, nós temos maquinário que utiliza energia elétrica, temos bomba de combustível, temos aí essa mistura aí de eletricidade com combustível. Mistura não, né? Passando, as bombas de combustível são elétricas, não são, Claudiano? Sim. No agro a gente tem bastante, tem muito. Tem bastante, né? Então, a gente vê, Claudiano, que o acidente elétrico tem causas assim, comuns, né? Primeiro, falta de manutenção, né? Falta de conhecimento, né? E outra também, falta do EPI adequado, né? Se nós estamos sabendo que tem um maquinário lá que está desencapado, que dá choque. É a mesma coisa do chuveiro elétrico. Você sabe que ele não está aterrado e ele pode dar choque. Ou você vai com um chinelo havaiana, ou você se prepara, ou você, antes de tomar banho, chama o eletricista e manda arrumar esse chuveiro, né? Então, tem vários tipos de risco que a gente, por conhecimento próprio, a gente admite, e tem muitas outras formas também de você evitar esse tipo, né? Então, vamos lá, o Claudiano. Acidente elétrico é uma ocorrência que envolve contato direto ou indireto com energia elétrica, podendo causar queimaduras, paradas cardíacas e até a morte, né? Esse caso, por exemplo, que você citou aí, eu vi um prestador de serviço, né, numa fazenda que eu trabalhei. Ele estava contando que ele estava carregando uma escada metálica e passou debaixo de uma alta tensão. E essa escada pegou exatamente aquilo que você estava falando. Pegou as 2 fases ali da alta tensão e desceu uma descarga elétrica terrível. Ele, por milagre, ele ficou anos aí se tratando, depois não morreu, mas ficou com sequelas terríveis e teve que continuar trabalhando no campo, porque é a única coisa que ele sabia fazer, né? Então, o que a gente percebe muito, né, Claudiano, nós como técnicos em agropecuária, nós que vamos ter que atuar no campo, o que a gente percebe bastante, Claudiano, é que depende muito da gente essa fiscalização, né? A gente chega a ser até um pouco chato, né, com os cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. Isso envolve, Claudiano, uma rotina de treinamento, uma rotina de seleção de pessoas e uma rotina de preparação para que as pessoas não se envolvam, né, em tantos acidentes como tem hoje, né? A gente vê que a precaução, né, é ainda a melhor forma de evitar esse tipo de acidente, né? Alta tensão vezes baixa tensão, né? Alta tensão é acima de 1.000 watts, baixa tensão até 1.000 watts para baixo, né? Ambos representam risco à vida, né? Os riscos envolvidos, nós já falamos, choque elétrico, queimaduras, parada cardíaca, quedas devido a contrações musculares involuntárias, porque você acaba caindo porque os seus músculos reagiram ao choque
e você acaba caindo de onde você está, né? Se está no chão, menos mal, mas se tiver em uma escada ou algum ambiente mais alto, você não dá conta de se segurar, e se você não teve toda aquela preocupação com a sua segurança ao subir uma escada, nós temos que, a primeira coisa que a gente vai subir, fazer algum trabalho em escada, nós temos que amarrar a escada. Nós temos que garantir a nossa segurança individual. Nós temos que amarrar essa escada. Depois a gente se amarra a escada, né? Porque se a gente cair de mau jeito, a gente está amarrado na escada, a escada pode até querer assim desestabilizar, mas ela vai estar amarrada e ela vai evitar que a gente leve um tombo. Muitas vezes o choque não é suficiente, Claudiano, para que a pessoa envolva em um acidente muito grave ou até a morte. Porém, essas contrações musculares involuntárias faz com que a pessoa caia e bata a cabeça ao chegar no solo, e aí sim vem a óbito. Então, toda preocupação nossa com segurança, ela é compensada com a manutenção da vida dos nossos colegas de trabalho, né? Então, vamos ver, causas comuns de acidente. Fios desencapados. Você já passou por algum choque por fios desencapados, Claudiano? Já no chuveiro, tomando banho. Fui ensaboar o subaco por baixo do chuveiro, o chuveiro era abaixo, estava desencapado, fiquei grudado. Não morri de sorte. E o que aconteceu depois que aconteceu, depois do choque? Qual foi a reação? Você pode falar para a gente? É interessante essa sua experiência. O que aconteceu? Paulo, eu acho que eu dei muita sorte, porque eu fiquei grudado, mas a energia caiu. O disjuntor desligou. Aí eu nem caí, nem nada, não. Foi muita sorte. O disjuntor, muitas vezes, o disjuntor, quando tem uma sobrecarga, como o choque, por exemplo, é uma sobrecarga, Claudiano, as pessoas mexem no disjuntor, colocam ele mais forte, ou até tira o disjuntor que está caindo toda hora e coloca fio com fio ligado diretamente. O disjuntor é justamente o que nos protege. Um choque é uma sobrecarga, e essa sobrecarga faz com que desarme o disjuntor. Então, é muito importante a gente ter a nossa energia elétrica, tanto de casa, tanto da fazenda, de qualquer lugar, com todas as proteções possíveis. Tendo proteção, é muito difícil que uma pessoa venha a óbito nesses pequenos acidentes, né, do dia a dia. Agora, se não tiver essa preocupação, a gente acaba tendo notícias desagradáveis. Equipamentos com falha, né? Você já teve algum problema com equipamentos com falha, Claudiano? Uma lixadeira, algum equipamento elétrico que você teve que trabalhar, que te deu um choque? Olha, para trabalhar, não. Tinha aqui, era aquela negócio de fazer misto quente, que dava choque. Pois é, ué. O acidente está para todo lado, né, Claudiano? Não é só no trabalho, não. Nem em casa mesmo, você já vê que você foi tomar um banho e quase morreu, e agora fazendo um sanduíche também levou um choque. O sanduíche foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo, né? Você estava calçado, né? Você já estava... Não tinha água ali, que é um fator aí também perigoso, né? Junto com o choque, né? Eu acho que eu dou um pouquinho de sorte no chuveiro, é porque eu acho que eu estava de chinela havaiana, né? Se tivesse descalço, eu acho que eu tinha morrido, né? É verdade. Que bom, né? Ainda bem que a Havaiana nos deu esse presente aí, né? Instalações mal feitas também está no mesmo nível, não está, Claudiano? Instalações mal feitas, né? Quantas vezes a gente está na fazenda, por exemplo, né? A gente não passa, vê uma instalação ali caída, mal feita, mas a gente não está nem aí, né? E depois a gente fica sabendo que alguém passou por ali, estava encostando ali, foi sentar ali para descansar e tal, encostou em uma tomada elétrica 220 ali, que estava mal posicionada, os fios estavam de fora, coisas que a gente pensou que não ia acontecer nada, né, Claudiano? E acabou essa pessoa tendo problema sério, né? Então, a gente como técnico, né? A gente como técnico nessa área,
nós temos que tirar foto, temos que nos posicionar, temos que levar ao conhecimento daqueles que têm por obrigação zelar pela manutenção da propriedade. Se for nós responsáveis, for uma pequena empresa, nós temos que colocar isso no relatório, temos que enviar e conseguir verba para que trocar o equipamento, trocar o equipamento que está em desuso e está dando choque, né? Ou até mesmo tentar ver se a gente pode consertar esses fios dele para continuar trabalhando, mas com segurança, né? E o EPI? O EPI, quando a gente vai falar de EPI na área do agronegócio, né, Claudiano? E esse EPI, ele está envolvido diretamente ali num equipamento que temos que utilizar toda hora, uma furadeira, uma lixadeira ou qualquer outro equipamento elétrico, as pessoas não gostam de utilizar. Porém, a hora que está lá em cima da escada, sem a proteção, né, essa aí dá um choquinho na pessoa. E a pessoa ela fica ali incapacitada, né, de ter movimentos claros para se proteger. Não amarrou a escada, não se amarrou na escada, né? Uma coisa é amarrar a escada, por exemplo, ao poste, e outra coisa é você se amarrar na escada, né? Então, não fez isso, aquele choque incapacita a pessoa de ter as suas reações normais, e ela leva um tombo ali de mais de 2 metros, 3 metros de altura, e acaba batendo na cabeça e vem a óbito. Então, isso aí é muito importante que a gente, durante os nossos treinamentos, Claudiano, né? Vamos falar um pouquinho da NR10 ali, que nos dá o norte e nos dá a condição da gente ver diariamente tudo aquilo que nós temos que passar de preocupação nessa área de acidente, utilizando eletricidade, para que as pessoas tenham consciência daquilo que pode acontecer com elas, né? O mais importante da gente sair da nossa casa em paz é que também possamos voltar em paz, né, Claudiano? Ô, Paulo, uma coisa muito perigosa que sempre acontece é nesses shows, eventos, a pessoa ficar perto de uma estrutura metálica ou esbarrar numa estrutura metálica do palco é um perigo, porque muitas vezes eu trabalhando eu já vi essas estruturas dando choque. Sabe que a estrutura de palco, de tenda, o pessoal sempre coloca de ferro, de alumínio, eu acho. Exato. Aquilo ali está sempre dando choque, aquilo é um perigo. É um perigo. Você já viu que as parques de diversão também, né? Muito, muito, muito. Isso. E você vai convidar a sua criança, vai convidar o seu neto, vai convidar aí um sobrinho, né? Algum parente, né? Ou até amigo pequeno, e não tem essa resistência cardíaca que um ser humano adulto tem, né? Acaba um pequeno choque, pode levar essa criança a óbito ou problemas aí sérios, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, Claudiano, e é uma de todas as precauções aí, acidentes, né, que eu podia falar nessa aula, 1h30 é muito pouco, a gente tinha que ter pelo menos aí umas 3, 4 horas para falar de tudo bem abertamente a respeito desse assunto, porque é um assunto muito interessante e envolve tudo no nosso dia a dia. Nosso celular tem eletricidade, né? Nosso notebook tem eletricidade. Você trabalha com celular e notebook na fazenda, no campo, na praia, em qualquer lugar, né? Então, tudo está envolvido em eletricidade. E a gente tem uma mania de achar que a agricultura, né, Claudiana? Agricultura, futebol e eletricidade, todo brasileiro acha que é especialista. Não tem problema nenhum. É um engano, né? É um engano, Claudiano, porque os erros da agricultura vão te dar prejuízo, né? O futebol, se você apostou, vai talvez te dar prejuízo, mas da eletricidade pode te tirar a vida, né? Então, da eletricidade, eu escolhi esse tema hoje justamente por ser um tema muito polêmico. Já trabalhei muito em campo, né? E o pessoal qualquer tem uma extensão ali para arrumar, tem uma máquina elétrica, qualquer ele vai tentar consertar a máquina elétrica e nem tira ela da tomada, nem desarma ali a corrente que está entrando naquele setor, e é bem complicado. E quando está ligado, por exemplo, né, ao combustível. O combustível está no setor, Claudiano, que
nós precisamos de uma bomba elétrica para tirar esse combustível, né? E quando você aciona a bomba elétrica, ela está te dando choque. Se ela deu choque, saiu faísca. Se deu faísca, tem os gases da combustão estão todas ali. É um risco para a vida, assim, terrível. Imediatamente tínhamos que parar com isso, chamar manutenção, porque depois que explode, né, um local desse, né, com milhares de litros de combustível, nas fazendas hoje está tudo junto, os combustíveis, estão assim, dentro do mesmo barracão, separado por paredes, mas hora que der uma explosão dessa, atinge o maquinário, atinge vidas, atinge os produtos químicos, e isso, além de um prejuízo enorme, né, vai causar perdas de vidas, depois perdas financeiras, depois perdas de estruturas, depois vai ficar uma coisa assim insustentável. Muitas pessoas já levaram toda a compra dos produtos químicos para a sua fazenda. E nesse barracão que está sendo estocado, está tudo junto. Tem álcool, tem gasolina, né? Tem óleo diesel e tem uma instalação elétrica terrível, terrível, né? E qualquer choque ali pode gerar uma faísca, né? Você já viu que postos de gasolina, por exemplo, te proíbe, Fabiano, de você falar com o celular ali quando está abastecendo o carro, porque dali está saindo vapores, e que ali qualquer interferência, né? A gente já viu isso muito na internet, qualquer interferência elétrica ali que possa causar uma chama ali naquele momento vai destruir o carro, vai pegar fogo no posto, vai explodir tudo, e não adianta correr, porque uma explosão de um posto de gasolina vai pegar quarteirões, vai matar vidas, né? E muitas pessoas insistem e está ali falando no carro, e a gente, muitas vezes, na fazenda, né, que é a nossa principal direcionamento hoje no agronegócio, a gente está ali do lado ali daqueles todos os vapores químicos, né? E a gente está utilizando o celular. É uma preocupação grande, né, Claudiano? Mas vamos ver. Prevenção de acidentes elétricos. Desligue a rede antes de manutenções, né? Qualquer coisa que você vai fazer, vou consertar, né? Muitas pessoas hoje na bancada já está ali ligado diretamente na rede, não tem mais o interruptor, ele já está ligado diretamente na rede, a furadeira, a lixadeira. É uma forma até de evitar furto. Eu não sei se você já viu isso, Claudiano. Eles já ficam ligados diretamente nos fios. Você tem que arrancar tudo aquilo ali, não tem mais o plug, né? Não tem mais a tomada e o plug para você colocar. Estão ligados diretamente na rede, porque você que quer trabalhar tem que trabalhar em cima da bancada. Bem, então, está todos ligados ali na mesma rede, mas só que tem que uma furadeira, por exemplo, um outro equipamento elétrico que vamos utilizar está com algum defeito. Então, primeira coisa, desligue a rede antes de manutenção. Não vai colocar nem que seja uma fita isolante com um material ainda em choque, porque qualquer choque no momento inadequado da sua saúde pode dar problema no seu coração, e a pessoa, no coração da pessoa que estiver ali trabalhando com aquele equipamento, né, e estiver passando por alguma dificuldade de saúde, mesmo que ela não saiba, aquele pequeno choque pode gerar consequências para a saúde dela por resto da vida. Então, desligue a rede antes de manutenções. Use EPI. Nós temos luvas hoje praticamente por tudo. Um EPI que salvou a vida do Claudiano foi uma sandália de borracha, né, Claudiano? Foi incrível, né? Evite gambiarra. Gente, né? A gente estando numa empresa, e até mesmo nas nossas próprias casas, né? Ou arranque aquilo, desligue o sistema, corte aquilo, isole ele para ninguém usar, porque uma vida humana não tem preço. A partir do momento que aquela pessoa foi ceifada por desatenção, não tem como, né? Não tem como, ela já foi embora. Então, qualquer descuido, né, nós podemos provocar um acidente com níveis aí muito desagradáveis, né, Claudiano?
Então, desliga a rede antes de manutenções, use EPI, evite gambiarras, que o brasileiro é especialista nessa área, né? Mantenha a distância de fios expostos. Fio exposto, além, eu vou acrescentar algo aqui, Fabiano, porque os fios expostos, Fabiano, a nossa obrigação como técnico é sempre chamar a atenção da autoridade, né, da manutenção na propriedade, né? Em grandes empresas, cada um tem a sua função, mas o Claudiano, por exemplo, se for trabalhar na área agrícola, né, de uma grande fazenda, tem vários setores, o setor de colheita, o setor de pulverização, o setor de plantio. Se o Claudiano for trabalhar, mas passando ali e vendo, sendo que ele é um técnico em agronegócio, não custa nada, pelo menos, tirar uma foto e mandar para o gerente ou para a pessoa responsável por manutenção, falar, olha, isso aqui está perigoso, né? Se tiver muito perigoso e tiver um disjuntor ali do lado, desligue e coloque algo ali, uma placa, olha, estamos aguardando manutenção, por favor, não chegue perto, né? É o mínimo que nós, que já passamos pelo um curso técnico, fizemos a matéria de prevenção de acidentes elétricos, né, segurança do trabalho, primeiros socorros, nós não podemos deixar essa situação acontecer, né? Muitas vezes o conhecimento ele é extremamente importante, mas a ação é mais importante ainda, porque com pouco conhecimento, a pessoa que tem iniciativa, ele evita muito problema. A pessoa pode ter muito conhecimento, mas não está nem aí, acha que aquele problema não é um problema dela. Então, a pessoa passou por ali, não teve acidente, mas o próximo, né, pode ser que tenha. Primeiros socorros aí, o doutor Fabiano. Primeiros socorros, choque elétrico. Desliga a fonte elétrica, não toque na vítima sem segurança. Por quê, Fabiano? Se você está ali tomando um choque e eu for ali te ajudar e tentar te tirar, o que vai acontecer comigo, Claudiano? O choque vai passar para você e diz que passa o dobro ainda, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então, uma coisa que a gente tem aí, o desespero da hora do acidente, o Claudiano está ali numa situação, eu vou correndo para atender ele. Aí eu não lembrei de desligar a fonte elétrica, né? E vou tocar. Então, vai os dois. O Fabiano estava na hora dele ir embora, eu acabo pegando uma carona também e indo embora também, né, Fabiano? Então, não pode isso. A gente quer ajudar, a primeira coisa, desligar a fonte elétrica, né? Isso aí é uma das primeiras coisas que nós temos que fazer. Desligar, Paulo. Como? E se não der para desligar? Se não der para desligar e a pessoa está ali ou com a mão no cabo ou encostada no cabo, a gente tem que pegar algo que não transmita eletricidade e tentar tirar aquilo da pessoa, né? Por exemplo, nós temos aí uma vara que não conduz eletricidade. Então, com essa vara, eu tento tirar aquele cabo, aquele fio da vida da pessoa ali, que está enrolado na pessoa, que está encostado na pessoa, né? Para que... A madeira passa energia? A madeira, ela passa energia, principalmente se ela está verde. Um cabo de vassoura, por exemplo. O cabo de vassoura seco pode ser que não passe energia, porque ele não é bom condutor de energia, né, Claudiano? Se vamos procurar alguma coisa que seja seco, né, Claudiano? Seco, porque a madeira verde, ela pode transmitir energia por causa da umidade que está ali presente nela, né? Então, é uma situação complicada, mas ao mesmo tempo que a gente conhece o Claudiano, ou seja, nós não estamos em um ambiente que nós estamos chegando pela primeira vez, né, Claudiano? Tudo que a gente chega ali pela primeira vez é difícil, a gente não tem conhecimento. Então, o ideal é a gente conhecer toda a propriedade, todos, com noção da segurança do trabalho. A primeira coisa que qualquer pessoa da segurança do trabalho ele quer saber é aonde que é a chave geral. Onde que é a chave geral? Onde que desliga toda a energia elétrica desse setor? Aonde que é o painel que desliga? Né?
chegando em por exemplo, nós vamos trabalhar em um barracão. Aonde que é a chave geral desse barracão? Ah, ali naquele poste lá, ó. Então, desligou ali, desliga tudo, desliga as casas, desliga o barracão. Ah, não, cada casa tem seu disjuntor que desliga a casa, e o barracão aqui, cada seção que você entrar também tem um disjuntor. Então, esse aqui é mais organizado, né? Então, a gente tem que saber exatamente, olha, aqui nessa oficina, cadê a chave geral? Cadê na bomba de combustível, cadê a chave geral? É a primeira coisa que a gente vai atrás, Claudiano. Ao invés de um pau, ao invés de algum equipamento que a gente tem que deixar ali para caso aconteça, não, é o contrário. Primeira coisa, eliminar todos os riscos, né? Eliminar todos os riscos. Eu já vi uma casa começar a pegar um fogo com um ninho de passarinho. O passarinho começou a fazer um ninho, né, entre a laje, a laje era de madeira, era um forro de madeira, né? Não era laje, era um forro de madeira. E ali dentro, ali, o passarinho começou a levar anos e anos e levar outros coleguinhas dele também, começaram a fazer ninhos ali dentro e virou ali um amontoado de palha e gravetos ali, ninhos e ninhos de vários anos. E aquela a fiação esquentou por causa que as pessoas usam aí o chuveiro elétrico muito forte, né? Alguma coisa nesse sentido, foi esquentando, e adivinha o que acontece, Claudiano? Aquele ali estava cheio de palha e estava cheio de graveto, né? E o forro era de madeira, né? Então, aquilo ali foi uma tragédia, pegou fogo no telhado, eles vieram rapidamente ali com água e tal, mas teve prejuízo, né? Desligaram o disjuntor geral, primeira coisa, desligaram o disjuntor geral, né? E subiram em cima da casa e foram tirando as telhas e jogando água, e aí que observaram que ali entra ali o forro e o telhado estava cheinho de palha, né? E graveto de ninho dos passarinhos ali que moravam ali perto naquela propriedade agrícola, né? Então, observação é muito importante, nós temos que consertar tudo aquilo que está com defeito. Segunda coisa, ficar sabendo onde tem a chave geral, né? Nossa vida de técnico, né, que tem pleno conhecimento de primeiros socorros, envolve essa rotina, né? Em qualquer lugar que eu vou chegar, a primeira pergunta que eu faço é: aonde está a chave geral que desliga toda essa eletricidade? Ah, mas por quê? Caso a pessoa esteja eletrocutada, aí a primeira coisa que eu vou fazer é desligar a chave geral. Certinho, doutor Claudiano? Vamos lá, o papo é bom e o tempo passa rápido, né, Claudiano? Vamos lá. Então, queimaduras por eletricidade, né? Lave com água fria, cubra com pano limpo, não aplique pomadas, procure socorro médico imediatamente. Poucas coisas podemos fazer, né, Claudiano? Então, por isso que essa introdução aí ficou até longa, mas o principal que nós temos que fazer é justamente ter cuidado, precaução, né, com tudo aquilo que está mal feito. Tudo aquilo mal feito na área elétrica ou tem que ser resolvido, ou tem que ser anulado, ou tem que ser cancelado, ou tem que ser arrumado, né? Ou não existe outra opção. Se deixar gambiarra ali, uma hora alguém vai passar por um susto, né? E se for uma pessoa jovem, saudável, talvez saia viva. Se for uma pessoa talvez até jovem, mas com a saúde descompensada, pode ser que essa eletricidade altere a eletricidade do coração e ela venha a óbito, né? Então, isso é muito preocupante. Equipamentos de segurança. Temos que ter, temos que orientar, é chato de usar, ninguém gosta. Luvas isolantes, botas de borracha, detector de tensão, ferramentas isoladas. Eu vou começar numa máquina, seja a máquina XYZ, seja na fazenda ou seja em qualquer lugar, que o Claudiano ou qualquer pessoa que estiver ouvindo essa aula daqui mais tarde, né, que tenha essa preocupação. O detector de tensão, ele significa o seguinte: a tensão, ela deveria estar dentro ali
do equipamento que eu vou atuar, seja ele pequeno ou grande, e não na periferia, como aconteceu no caso do chuveiro do Claudiano. A partir desse momento da experiência do Claudiano, qualquer maquinário elétrico, antes dele colocar a mão, né, ele vai ter um detector de tensão e vai colocar ali na superfície para ver justamente o que está acontecendo, né? Se tem eletricidade no trajeto ali fora do devido local seguro que deveria estar, ou seja, dentro do fio, né? A ferramenta está desligada, mas você toca nela e você sente um pequeno choque. Você vai continuar com essa ferramenta, Claudiano? De jeito nenhum. Exatamente, né? Desligado Então, já está dando. pode ser que você, ao tocar na ferramenta, você encontre uma tensão ali que pode ir contra a sua própria vida. Então, a primeira coisa que a gente faz, tem um detector de tensão simples, daqueles ali, a gente vai lá e verifica se tem tensão. Se tem tensão e está passando corrente elétrica por fora da carcaça da máquina, local que não deveria estar, Claudiano, imediatamente chamar a supervisão técnica para que essa manutenção seja feita. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, porque coloca em risco nossa própria vida, né? Funcionários da empresa podem ter muito, mas Claudiano, professor Paulo, só tem um nesse mundo, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa vida, né? Então, os equipamentos EPI são muito bem-vindos, né? Treinamento necessário, NR10, primeiros socorros, combate a incêndio, procedimentos de desligamento seguro. Nós vamos tentar dar um pequeno resumo da NR10 aqui para vocês, né? Porque o tempo, né, Claudiano? O tempo dessa aula, essa NR10 leva mais ou menos aí de 4 a 5 aulas para a gente explicar ela completamente, né? Eu tenho um certificado desse NR10. Que maravilha, hein, Claudiano? Então, eu estou dando aula aí para o professor Claudiano, né? Então, é bom que você lembra aí, você vai aumentando. O que mais te chamou a atenção de alguma coisa que você lembra na NR10? O que mais te chamou a atenção, Claudiano? Então, a forma de usar os extintores, né, Paulo? Certo. A forma, no meu caso lá, a forma de usar os extintores assim, e os primeiros socorros, né? É verdade, é verdade. É muito sério esse negócio, né, Claudiano? E nós vamos ver aqui os extintores aqui também, tá? As classes de extintores. Extintor não é igual para energia, fogo. Exatamente. Combustível. Tem alguns extintores que vai funcionar como combustível para um incêndio gerado por energia elétrica, né? Imagina, né, Claudiano? Então, a NR10 está aí, a gente pode abrir ela, mas o tempo não vai permitir, nós vamos seguir a aula, tá? Então, a importância do sinal de alerta, né? Avisos visuais evitam acidentes e instruem sobre o risco do ambiente elétrico. Dá um exemplo aí, Claudiano, de avisos visuais, né? Nós já falamos muito aí, né? Uma delas aí pode ser o quê? As famosas gambiarras, né, Claudiano? As famosas gambiarras. O que você acha mais aí que pode ser um aviso visual que te evita esse acidente? É um lugar que contém muito, por exemplo, combustível, papel, plástico. Se tiver algum fio desencapado ali perto ali, ou alguma coisa assim, estiver trabalhando ali, uma tomada assim, com uma tomada que às vezes... Exatamente. Qualquer curto ali gerou calor, gerou faísca no ambiente onde tem até os vapores ali, os vapores de combustíveis, aquilo ali pode explodir, né, Claudiano? Aquilo ali pode virar uma tragédia em pouco tempo, não é isso? É tipo uma tragédia anunciada ali. Já está anunciado, né? Ou criação demais na onde que tem esse tipo de material também. Então, Claudiano, nós jamais podemos considerar isso como normal ou que isso não é mais problema nosso. Porque, como técnico, nós passamos a ter responsabilidade. Por quê? Porque você estudou,
né? Porque quanto mais nós estudamos, mais responsabilidade nós temos. Porque outra pessoa que chegou ou não teve oportunidade de estudar, está ali na fazenda e não tem o conhecimento que nós temos, ela talvez até é desculpada nesse sentido aí, que não teve essas observações para evitar acidente. Mas nós entramos num local cheio de produtos químicos, inflamáveis, e tem fio desencapado, uma situação aí elétrica que não é favorável para aquele local, que poderia estar fora daquele local, né? O carregador de celular gambiarrado ali num local desse jeito, para que isso? Corta isso, isola isso e passa para outro lugar, né? Aliás, isso aí é uma situação bem delicada. Falta de ventilação e outras coisas mais. Para nós, a partir de hoje, a gente não pode mais passar por essas situações sem a gente dar um grito, sem a gente alertar, sem a gente tirar foto, sem a gente fazer relatório, sem a gente avisar, né? Então, isso aí é muito importante, né? Avisos visuais evitam acidentes e instruem sobre os riscos do ambiente elétrico. Você bateu o olho, você sabe que aquilo ali não está certo, né? Qualquer pessoa aí que já tenha um mínimo de noção que fio desencapado e instalação elétrica mal feita, para que eu tenho os carregadores de celular ali no compartimento de combustível? Que isso, por favor, ou muda os combustíveis ou muda os celulares. Uma coisa e outra não tem razão, né? E até insalubre que a pessoa fica ali no ambiente fechado, respirando os vapores, né? E ligado ali na energia elétrica, falando no celular. Então, o celular é complicado, a energia elétrica é complicada, e os vapores ali no ambiente cerrado é tudo fechado, é tudo complicado, né? Então, Claudiano, o que a gente já viu aí por esse Brasil afora é coisas assim terríveis, né? Então, você vê que Deus é maravilhoso e tem cuidado muito das pessoas, porque a possibilidade de incêndio, explosão, são enormes, né? Nos ambientes de trabalho de pessoas que não têm esse cuidado, né? Entramos agora nas perguntas, né, Claudiano? Claudiano aí, ela é especialista nessas perguntas, né? A pergunta número 1, o que é considerado alta tensão, Fabiano? O que você acha que é considerado alta tensão, né? Está aí na tela, né, Fabiano? São tensões acima de 1000 volts, né? Quantos volts tem aí? 1 quilovolts são 1000 volts, né? Então, é assim, 1000 volts para nós, o Claudiano, seja de 13,6 mil volts, quilovolts, né? Que é 13.600 mil volts. Então, isso aí, Fabiano, para nós, não importa. Tudo pode gerar um acidente, tudo pode, um 220, um 110 pode provocar morte, né? Então, esse conhecimento aqui é um conhecimento simples, né? Nós não vamos levar ele em consideração, mas toda linha eletrificada, ela é capaz, né, de ceifar uma vida, provocar um incêndio, né, e nos levar aí em situações muito perigosas, né? 1000 volts está aí, Fabiano, vamos ler aqui rapidinho. Uma rede elétrica que opera em 1000 volts está exatamente no limite entre baixa tensão e média tensão, de acordo com as normas técnicas brasileiras e internacionais, né? Está aí a classificação, né, Fabiano? Só para a gente ter essa noção, mas é importante lembrar sempre que 110 volts aí, para nós, já é um problema sério. Imagina 1000 volts, né? E as grandes máquinas aí que estão hoje ligadas nas indústrias agrícolas, né? No nosso agronegócio, nós temos máquinas ali que absorvem uma quantidade muito grande de energia, né? Hoje o pessoal tem tanque de leite, né? Tem máquinas para extrusoras, tem muita gente aí tirando prensas, né? Tirando o óleo da soja, fazendo ração na própria fazenda. Então, isso leva uma quantidade muito grande de energia para essas máquinas, né? Então, é só para lembrar que essas máquinas têm que ser monitoradas com muito cuidado, né?
que a tensão que chega lá, a quantidade de volts que chega é muito grande. Não é isso, Claudiano? É isso sim. Eu trabalhei na fazenda que tinha aqueles. Lá tinha uma fazendinha pequenininha. É para uso próprio. Tinha aquela máquina de moer o milho. Aham. Você colocava o milho já saía igual fubá. Pois é, ué, pois é, né? Então, o moinho, né? O moinho elétrico, né? Isso É, aqui, muitas vezes, eles absorvem muito mais de 220, né? Eles podem chegar aí a 1.000 volts, sim. Conforme a máquina, conforme a tecnologia dela, ela pode, sim, requerer uma quantidade de energia elétrica muito grande. E você imagina, né? Se essa energia não estiver toda caminhando no local correto, estiver aí em volta desse maquinário, você encosta nesse maquinário, você imagina, né? Isso aí é difícil, por isso que aquele medidor de tensão, a gente chegando na área, primeira coisa, nós vamos medir a tensão de todo e qualquer maquinário ligado para ver, desligado primeiro e depois ligado para ver se a energia elétrica está correta. Os cabos se estão corretos, se a fiação parece adequada, se não tem cheiro de fumaça, de fio sendo queimado, né? Isso significa aí que a bitola dos cabos foi desproporcional, os cabos deveriam ser mais grossos, que está tendo algum excesso de energia ali e os cabos não estão aguentando, por isso está tendo superaquecimento ou um curto e está gerando esse excesso de calor, provocando essa fumaça, né, Claudiano? Então, é complicado, a gente não deve ficar tranquilo com essa situação. A gente tem que medir mesmo. Como técnico, olha, dá licença, eu sou técnico, eu fiz segurança do trabalho, matérias de segurança do trabalho, e eu sei que agora eu vou ter que fazer uma vistoria aqui, né, para que as pessoas possam trabalhar com segurança e que o senhor não venha a ter prejuízo, nem que as pessoas que estão trabalhando aqui também possam ter esse tipo de prejuízo, né? Então, setor, tensão típica e observações, né? Então, vamos lá, residência, 127 ou 220, baixa tensão não é 1 kilovolts. Kilovolts é 1.000 volts, tá? Indústria, 380, aí, ó, nós estamos falando de maquinária industrial, 380 volts a 13,8 kilovolts. Lembrando que 1 kilovolt são 1.000 volts. Não é brincadeira. Isso aí, essa aula aí, a gente tem que falar e a gente tem que colocar muita observação antes de ocorrer, Claudiano. Depois que ocorreu, né, nem sempre os extintores ali vão poder salvar uma vida que levou 3,8 kilovolts na sua pele, né? Pode ter comprometido todo o coração, o cérebro, e a pessoa morre instantaneamente. Então, pode variar conforme o porte do maquinário, né? Então, as indústrias de 380 volts a 3,8 kilovolts, lembrando que o 1 kilovolt são 1.000 volts, pode variar conforme o porte da indústria, o porte dos equipamentos. Linha de distribuição, né? As nossas linhas de distribuições normais, 3,8 kilovolts a 34,5 kilovolts, isso aí é considerado uma média tensão. Ah, não preocupa não, isso é uma média tensão, bem, veja bem, se 220 é perigoso, né, e 220 não chega a 1.000 volts. Esse aqui, nós estamos falando da média tensão, que pode chegar a 34.500 volts, né? Cada quilovolt é 1.000 volts. Linha de transmissão, aí a coisa é muito séria. Muitas pessoas, por exemplo, faz um segundo andar, né? E faz um segundo andar, ou até mesmo faz uma construção na fazenda, muito perto das linhas de alta tensão, né? Para que isso, Claudiano? Para que isso? Ah, vai economizar espaço, vai, gente, olha aí, 69 kilovolts a 765 kilovolts alta tensão. Por favor, isso aí é só um milagre mesmo de Deus para que a pessoa possa estar viva, né? Lembrando que um choque de 220 já é complicado e não chega a 1.000 volts. Bem, pergunta número 2. Qual a principal ação ao ver alguém sofrendo choque?
E aí, Claudiano? É aquela pergunta que você me falou, né? E a resposta correta, Fabiano, não é pegar um pau, não é pegar uma pedra, não é pegar nada, né? É desligar imediatamente a fonte de energia. Isso aí é o correto, desligar imediatamente a fonte de energia. Então, a gente, por isso que quando a gente vai começar a trabalhar, vamos repetir essa informação aqui várias vezes, para que a pessoa tenha esse argumento aí na ponta da língua, né? Primeira coisa que a gente chega numa propriedade, nós vamos trabalhar com essa propriedade, vamos estar todos os dias dentro de cômodos de combustível, de cômodos de maquinário, na oficina, no escritório. Escuta, onde fica o desligamento aqui da fonte de energia? Onde fica aqui como é que é o disjuntor geral? Ah, isso aqui é tudo ligado a um poste. Beleza, ficou fácil. Então, aquele poste ali que está chegando toda a energia elétrica, já sabe. Deu um grito, a pessoa deu um grito esquisito, atrapalhado ali, Claudiano já corre lá no poste e pum, tira energia elétrica, de tudo. Depois, se a pessoa que caiu, porque escorregou, se machucou, tudo bem. Religa novamente a energia elétrica, mas deu um grito ali, alguma situação, a primeira coisa que a gente faz é desligar imediatamente, né, a fonte de energia elétrica. Essa aí é a mais segura para nós, como técnico, e para a pessoa que está, talvez, aí sofrendo esse problema, né? Certinho, Claudiano? Alguma coisa para falar, para complementar? Não, tranquilo, Paulo. Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Nós estamos na pergunta número 3. Por que não tocar diretamente na vítima do choque? Já conversamos a respeito disso, né, Claudiano? Cair na prova, por exemplo, Claudiano vai tirar a nota 10. Você também pode ser eletrocutado, né? Pergunta número 4. O que é EPI? Né? Uma perguntinha simples, que todos devem saber. Equipamento de proteção individual que evita que a gente tenha maiores problemas, né? Vamos lembrar da sandália havaiana do Claudiano. Pergunta número 5. Que órgão chamar em emergência elétrica, né? Resposta, SAMU, pelo número 192, né? E se a gente estiver na fazenda, Claudiano, como é que eu vou fazer? Como que a gente vai fazer se eu estou diretamente na fazenda? Eu estou na fazenda, a fazenda 50 quilômetros da cidade mais próxima, né? Está entre ali Araxá e entre Perdiz. Qualquer um aí vai ter estrada de terra. E como é que eu faço, Claudiano? Como que eu faço? Eu acho que é tentar continuar, chamar o SAMU, ou desligar o disjuntor e olhar para ver se dá para socorrer, primeiro socorro. Algo prático que sempre me chamou a atenção, o Claudiano, e eu já trabalhei em fazendas bem longe, viu? Até em ilhas no meio do Atlântico, né? Então, a primeira coisa, quando a gente vai trabalhar com o ser humano, Claudiano, e a gente tem a responsabilidade de estar lidando com essa vida, né? Então, a primeira coisa que a gente pergunta, que a gente corre atrás, né, é de saber aonde que está o atendimento médico, quem é que pode nos atender, né, em caso de qualquer pessoa passar mal, né, qual que seria, né, o posto mais próximo, o SAMU, o agente médico que possa atender, né? E muitas vezes, nessas fazendas aí, eu já ouvi o seguinte, você tem que correr com essa pessoa para o pronto atendimento, para o pronto-socorro da cidade, né? É isso que eu já tive. Então, não adianta muito a gente querer, né, na fazenda, sabemos o SAMU, sabemos o número do SAMU, porém, ele não vai atender a nossa localidade, né? Então, se a gente está trabalhando no campo, no interior, a gente tem que ser muito sincero, né? Como é que a gente tira essas dúvidas? Ligando para o próprio SAMU, ligando para a própria emergência, ligando para as autoridades ligadas a esse setor e perguntando, olha, eu sou responsável pela segurança do pessoal que está aqui na fazenda fulano de tal, ela fica a tantos quilômetros da cidade tal,
tantos quilômetros de terra, tantos quilômetros de asfalto. Eu estou aqui iniciando o meu trabalho. Eu gostaria de saber o compromisso de vocês, caso que tenha aqui algum acidente, se vocês vêm aqui imediatamente recolher essa pessoa, um acidente de qualquer natureza, que a pessoa fique incapacitada, ou se eu tenho que levar para a cidade, né? E isso aí, que seja feita em uma conferência aí explicando direitinho que você está ali numa conferência, coloque em viva voz e com pessoas que estão ali do seu lado. Porque tratar com vida humana é muito difícil, viu, Claudiano? Então, você tem que ter essa certeza. Se a pessoa virar para você, você identifica tudo direitinho, pega o nome dela, a reunião que você fez ali, coloca numa ata, justamente deixando bem claro que você, ao entrar, você solicitou ali ao SAMU, ao representante ali da saúde, seja da região, do país, ou de onde você vai estar aí na zona rural, perguntando sobre emergência, né? Emergência no caso de saúde, no caso de necessidades, e avisar para ela, olha, o senhor está em viva voz, nós estamos aqui numa reunião. E aí pega o nome da pessoa, pega a data, pega tudo direitinho, se eles falar que sim, que são responsabilidade deles, que eles é só chamar que eles vão estar aí, beleza, né? Agora tem alguns lugares que eu já trabalhei que a gente chamou pessoa responsável e eles não vieram. Tivemos que sair com o carro urgente se a gente quisesse que aquela pessoa tivesse a vida dela ali assegurada por algum meio médico, né? É complicado, não é isso, Claudiano? Você tem alguma experiência nesse lado, Claudiano? Lá na onde que eu estou trabalhando agora, tem um mapa lá, é lá um pouquinho afastado, né? Tem um mapa lá dos hospitais, delegacia, do número, tudo, dos responsáveis da obra, de alguém da saúde, tem tudo lá no refeitório, que é assim, num quadro lá. Pois é, Mapa Claudiano. certinho. Você está de parabéns pelo local que você está trabalhando. Eu tenho certeza que alguém ligado aí à segurança do trabalho proporcionou isso, né? Porque nós Sim. devemos deixar muito bem claro para todos ali do setor que perto do escritório, perto da posição que você vai estar ali, tem números ali que podem te ajudar, né? Porque o acidente ele não avisa. Fala assim, a hora que o Claudiano, chefe, estiver aqui, o acidente vai acontecer. A hora que o Paulo estiver aqui, não, pode acontecer à noite, de madrugada, qualquer lugar, né? A qualquer horário. Então, a gente tem que deixar bem claro isso mesmo, né? Um posicionamento, colocar em caso de acidente, em caso de emergência, ligue tal, ligue tal, ligue tal, né? Tá certinho. Sua empresa está de parabéns. Parabéns, viu, Claudiano? Vamos continuar, Claudiano? Vamos lá, nós temos aí umas 20 perguntas, né? São exatamente 8 horas e 2 minutos, até as 8h30. Vamos ver se a gente termina essas perguntas aqui. O que a NR10 regula? O que ela regula? O que ela é responsável por quê, Claudiano? Segurança em... Norma técnica de energia elétrica, né, Paulo? Exatamente, né? É a segurança em instalações e serviços com eletricidade, né? Como se comportar, né? Então, isso aí é uma aula bem específica, dentro que cabe maravilhosamente bem dentro de um curso de segurança do trabalho, mas nós teríamos que dar essa aula aí para vocês, no mínimo em 4 aulas, né? Sobre a NR10. É extremamente importante, muito gratificante, né? E a gente costuma dar em trabalho, por exemplo, assim, e o pessoal traz várias figuras, dão palestra, a gente distribui cada problema citado e cada solução citada da NR10 entre os estudantes, eles fazem isso, seus painéis, até um teatro, se for o caso, para que a apresentação ali para a turma, né, e nesse momento se convida as outras salas, é muito emocionante, aí, é muito legal. A NR10 aí, ela regula a segurança em instalações e serviços com eletricidade, né? Então, dá para fazer aí uma aula bem divertida aí, só com a NR10. Vamos lá, Claudiano, pode usar água em vítimas de choque? Eu posso usar água? Não, durante o choque, após o choque, né, pode usar água fria em queimaduras, né? Aqui está fazendo o seguinte,
não durante o choque, né? Então, por exemplo, a pessoa está com choque lá, eu vou jogar água em cima da pessoa, aí você acaba de matar, né? São coisas básicas, né, Claudiano, que muitas pessoas, por exemplo, que nunca tiveram noção, pessoas jovens que estão iniciando, por exemplo, o curso, né, que nunca tiveram essa explicação, né? A água, após, pode usar água fria em queimaduras, já desligou a rede, já salvou a pessoa, mas deu queimaduras nela. Você pode colocar compressas de água fria, né? Porque o corpo ele todo aqueceu e está quente por dentro ainda, está cozinhando a pessoa. Agora, você dá um banho d'água durante o choque, você mata a pessoa, né? Não pode, né? De forma nenhuma. A pergunta número 8, Claudiano, que tipo de luva é usado para eletricidade, né? A resposta é simples, luvas isolantes de borracha, né? A pergunta 9, fizemos já 8, pergunta 9, o que fazer após desligar a energia? E aí, Fabiano? Avaliar a consciência da vítima e aplicar o RCP se necessário. O Claudiano é especialista em RCP, né? Você lembra daquele esquema que nós fizemos aí na última aula, Claudiano? Né? Tem a massagem cardíaca, né? A massagem cardíaca, a respiração artificial com a pessoa, né? E para a gente tentar animar essa pessoa para fazer com que o coração dela volte a funcionar. O coração é elétrico. Se ele recebe uma descarga elétrica, ele pode parar de funcionar. Por isso que a massagem RCP, né, ela é importante, né? A cardiopulmonar. Então, aquela massagem do coração, né? A gente faz a massagem aqui do pulmão, aqui do coração, aqui, com as duas mãos aqui no meio do peito, e depois para e injeta ar na boca da pessoa, né? Você não fica respirando na boca da pessoa. Você puxa a quantidade maior de ar e injeta ar na boca da pessoa, né? Para fazer com que o coração e o pulmão, né? Nós vamos ali fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. Então, o coração e o pulmão voltem a funcionar através do coração de massagem e o pulmão de você soprar ali, captar maior quantidade de ar ali, né? Não ar respirado, não CO2, mas oxigênio, você injetar ali na boca da pessoa, né? Com isso, o pulmão vai se encher de ar e o coração, através da massagem, pode voltar a funcionar. Não é isso, Claudiano? Sim, sim. Pergunta número 10, qual o risco do uso de gato de energia? Qual que é o uso, hein? Vou te contar, tem cidade aí que você vai aí, você tem até medo de passar debaixo do poste, né, Claudiano? Né? E fazendas também, viu, Claudiano? Falar isso para você, que o pessoal não tem muito medo, não. Tem fazenda que a gente tem medo ali de chegar perto, né? Então, altíssimo risco de curto-circuito e incêndio. Quem está fazendo gato, Fabiano, já está numa situação difícil, né? De nível de conhecimento, né? E se ele está com nível de conhecimento, será que ele sabe qual a bitola adequada para qual fio, qual ligação? Não está sabendo. Ele tem um fio ali, ele vai fazer um gato e vai ficar extraindo vários, colocando várias cargas de um mesmo fio, e essa carga pode gerar aí um curto-circuito, né? Um superaquecimento. Esse superaquecimento pode vir a pegar fogo, né? E pode queimar todas as instalações, incluindo também a propriedade, né? Então, pode levar fogo, pode explodir, pode provocar sérios danos, né? Então, o que é agora nós estamos entrando noutra área, né? Que você viu que o nosso tempo já é pouco, né? Nós já estamos aí perto das 8h10, nossa aula vai até às 8h30, então, por isso que eu peguei só 2 temas ali importantes para a gente falar.
O que mais me chamou a atenção foi os acidentes elétricos e agora o acidente rodoviário, né? O rodoviário eu acho que é mais importante do que os acidentes elétricos, que a gente vê a todo tempo, né, Claudiano? Nas estradas de terra, né, com trator, nós já falamos isso na última aula, mas vamos pegar um pouquinho mais profundo hoje, né? O que é um acidente rodoviário são colisões ou incidentes que ocorrem nas vias públicas envolvendo os veículos, podendo causar danos materiais, ferimentos ou morte, né? Já aconteceu algum incidente ou alguma colisão com você, Claudiano? Já sofri acidente de moto, já. Pois é, né? E muitas vezes a gente está indo para o trabalho, voltando do trabalho ou trabalhando, né? E o piso é escorregadio, né? Ou a pessoa está no celular, ela não A tem aquela. pessoa que, a pessoa que me fechou estava falando no telefone. Pois Ela é, foi né? fazer o retorno para voltar para baixo. Eu estava subindo, e ela estava parada do lado assim, da pista que eu estava subindo. Ela, Aí, sem dar seta, ela virou na minha frente para pois é, voltar para descer. ela estava no lado direito, você foi passar pelo lado esquerdo aqui, que ela estava Sim, com o carro parado do lado direito, falando no sim. celular, e de repente ela resolve Virar, fazer o contorno da via, voltando ali no sentido é. contrário da via, e você está passando do lado esquerdo e não teve tempo de frear, e foi uma Eu, colisão ali direta, eu, né? eu quase passei, que eu joguei na. Não estava vindo ninguém na outra mão, eu joguei para outra mão, que assim. Ah, Aí ela continuou não me vendo, falando no telefone, aí eu fui e bati bem em cima da roda dela. Mas um pouquinho eu consegui sair fora ainda. pois é, Deu muito tempo para ela me ver, ela não conseguiu fazer uma proeza dessa. é. 31 de dezembro, 2 horas 31. da tarde. Pois é, Claudiano, no momento que você tinha que estar ali preparando aí para um descanso ali, aconteceu essa tragédia, né? Claudiano, então você pode ali falar para mim qual foi o motivo ali principal desse acidente ali com você? Então, é falar o telefone, né? Falar ao telefone, né, Ah, Claudiano? não, eu ando aí no trânsito aí, as pessoas estão ficando doidas, as pessoas tá andando de carro e falando no telefone. Principalmente carro de aplicativo. É, Carro de aplicativo é um perigo que esse cara. Nossa, ele só anda nas vias olhando no telefone. então Ele é um não tem perigo. como, né? Até nós temos aí alguns carros aí, né, lá nos Estados Unidos, da Tesla, na Europa, que são carros que caminham sozinhos, né? Mas ainda essa tecnologia não chegou aqui em Araxá. Então, assim que a gente vê alguém, né, Claudiano, com o celular, a gente tem que reduzir, não tem como. Se a pessoa está prestando atenção no celular, que é uma infração grave, né? Ele pode virar para a esquerda, virar para a direita, ele pode parar, ele pode fazer qualquer coisa. Então, a gente não pode confiar em um motorista, né, que está dirigindo o celular. Infelizmente, isso só está crescendo, né? É um problema, a gente vê nas rodovias, né? A gente vê de tudo. A gente vê pessoas com carro, dirigindo carro, olhando o celular, dirigindo caminhão inflamável, falando com o celular. Então, olha, não são todos, né, Claudiano? Não são todos, a gente não pode generalizar. Tem motoristas maravilhosos, pessoas com muita consciência, né? E, inclusive, tem empresas que têm uma câmera, né, filmando o motorista por dentro, né? Isso aí é adequado, é maravilhoso. Só Então, que o motorista não deixa colocar essas câmeras lá, não, porque dependendo se for viagem longa, eles falam que tira a privacidade dele. pois é. Aí Então, ele não gosta, não. é uma coisa complicada porque a gente está, o motorista ele está executando um serviço e na hora que está o serviço, né, a empresa, digamos assim, até funciona para a proteção do próprio motorista, porque se alguém assaltar, se alguém tentar ali subir ali na cabine, se alguém tentar fechar eles, alguma coisa, vai estar 100% filmado, né? Igualzinho nos carros que transportam valores, né? Eles são filmados o tempo inteiro, tem uma câmera filmando o que está na frente, o que está do lado, o que está atrás, e o motorista também, para ver
e nesse momento, a pessoa que está ali na sede pode dar um suporte, né? Um suporte de vida em caso de acidente e um suporte até policial em caso ali de assalto, a mão armada, ou coisas assim desse tipo, né, Claudiano? É muito importante a segurança da gente, né? Lazer, diversão, é importante. A gente trabalhar, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que trabalhar sempre com segurança, né? Não é brincadeira. Um caminhão, ele pode fazer um estrago muito grande com uma família que está ali, né? Pode ceifar a vida de todos ali que estão do lado, né? O motorista tem que ser muito consciente, né? E a cada dia mais aumenta a nossa frota no Brasil inteiro, as nossas rodovias, né? Alguns estados estão de parabéns, como o estado de São Paulo, né? Mas outros estados mantêm a malha rodoviária da mesma forma, Claudiano, há 60 anos atrás, né? 60 anos atrás, ele passava um carro, depois passava 2, 3, 4, 10 minutos, passava outro, numa rodovia, mas hoje não, hoje o rush praticamente é de manhã, à tarde, à noite e de madrugada, né? A quantidade de veículo é muito grande. Se está dando engarrafamento em pista dupla, você imagina pista simples, né? Então, primeira coisa, né, Claudiano, falando aqui em motorista, para ser assim, bem sincero, a gente tem que ter uma atenção muito grande. Bebida e volante nunca combinou, não vai ser agora que vai combinar. Tudo aquilo que tira a sua atenção, mesmo você estando nervoso, irritado, brigado com alguém, sua esposa brigado com você brigado com ela, não devem sair dirigindo, né? Tudo isso que rouba atenção, né? Ou modifica a nossa percepção, né? Do trânsito, a gente deve ficar tranquilo, a gente deve ficar em casa até se acalmar, porque o carro ele não tem culpa de nada. Se você acelerar, ele acelera, você freia, freia, você vira para a direita, ele vira para a esquerda, ele vira. Ele é uma máquina, como a moto também é uma máquina. Mas a pessoa que está em cima ali do carro é sempre o responsável, né? Os acidentes causados por falta de freio, a gente vê na internet também vários caminhões ali e pessoas ali, artistas, né? Motorista que temos que dar os parabéns para ele ali na internet, que agora nos possibilita essa visão diária, que os motoristas, eles conseguem costurar no trânsito, eles perderam 100% do freio, os freios superaqueceram, são talvez caminhões mais antigos, que os freios, uma descida muito grande, o freio não conseguiu parar, ônibus, caminhões, e eles conseguem ali costurar até procurar uma caixa de brita e salvar a todos que estão ali dentro daquele, seja ônibus ou as pessoas que estão no trânsito, né? Então, a preocupação, eu já estou com mais de 40 anos de carteira de motorista e carteira de motorista D, Claudiano, eu posso falar tranquilamente para você. O defeito físico, o defeito mecânico, né? Defeito físico, não. Defeito mecânico do equipamento, né? Uma empresa séria que mantém o equipamento sempre com as revisões em dia, é muito pouco comparado com os problemas relacionados ao motorista, né? Então, os motoristas, as colisões, os incidentes, são mais culpas de nós, motoristas, do que a dos equipamentos, né? Principais causas, né? Excesso de velocidade, uso de celular, embriaguez, cansaço, né, Claudiano? O cansaço chega um momento que o cérebro desliga a pessoa, né? Nós tivemos até na internet aí que até um avião, você viu isso, Claudiano? O piloto saiu para ir no banheiro, fechou a porta, deixou o copiloto. A hora que voltou, a porta estava fechada para o lado de dentro, né? Aliás, ele não fechou a porta, ele só encostou. A hora que ele voltou, a porta estava fechada para o lado de dentro e o copiloto desmaiou. Somos seres humanos, Claudiano. Nós somos seres humanos. Nós temos que tomar muito cuidado. Se está cansado, você tem que parar para descansar, né? Essa loucura de pegar carga, por exemplo, você tem que chegar em tal lugar com um prazo marcado.
cargas perecíveis, ou se não, se a carga não seja perecível, mas a empresa está precisando e te paga um extra, se você chegar até tal hora, né? E esse cansaço extremo, que a pessoa coloca o corpo dele nessa situação, pode dar prejuízo para o caminhão, para a empresa, para o motorista e para a carga, né, para a seguradora, enfim, ninguém ganha com isso, né? Essa coisa de marcar aqui, olha, você tem que trazer até tal hora aqui, sabendo que o caminhão carregado, ele anda lento, né? Então, ele vai colocar nas descidas ali a velocidade máxima para compensar uma subida que ele teve que subir com pouca velocidade, isso aí não funciona. O motorista, ele tem que ter muita consciência do celular, muita consciência da embriaguez, muita consciência do cansaço e cuidado com a falha mecânica e imprudência. A imprudência, você tem que olhar para a pessoa. Se a pessoa, se der condição de você ver que essa pessoa não está bem, dirigindo bem, corretamente, não está sinalizando para você atrás, seja ali na direção do veículo, seja ou nos pisca-alerta, se não está... Se ele está fazendo alguma coisa errada na frente, né, e não está abanando a mão, ou seja, demonstrando que tem algum problema mecânico no carro e o caminhão esteja sambando na sua frente, dirigindo em zigue-zague, você deve parar e, conforme for, até ir para o acostamento, esperar que esse caminhão tome a decisão, ou de parar, ou de ver o que pode acontecer com ele. Mas nunca estar ali junto ou tentando ultrapassar de qualquer jeito, porque se essa pessoa estiver desmaiada ali, o caminhão estiver fazendo assim, e você buzinando, a pessoa está desmaiada no volante, não vai adiantar nada. Não é isso, Fabiano? Então, essas causas aí, nós temos que tomar muito cuidado. Essas causas não podem chegar até nós, Claudiano. Não? A falha mecânica, a empresa da manutenção. A imprudência, a gente tem todo treinamento. A embriaguez, quem dirige não pode jamais beber, né? Direção e bebida alcoólica não funciona. A velocidade tem que ser de acordo com a via, né? E o uso de celular e cansaço é algo que depende basicamente da gente, né? O Claudiano, aí, se for comprar um caminhão e sair aí por aí dirigindo, ou qualquer outra pessoa, jamais faça uma roleta russa com o celular e com o cansaço, porque eles são roleta russa. Pode ser que você saia bem 10 vezes, na 11ª, né? Ou você tira a vida de alguém, ou a circunstância tira a sua vida. Então, consequências comuns, né? Ferimentos graves, traumas psicológicos, morte, danos a veículos e infraestrutura pública, né? Então, de qualquer forma, a gente deve evitar, porque não é bom. Eu tenho a Belina, né, Claudiano? Eu sempre tenho que falar da Belina nos áudios, né, nos vídeos, né, que vai ficar aí guardado aí para que todas as pessoas possam lembrar. Foi aquele professor que gostava de falar da Belina dele. Mas a Belina, ela tem um motor bom, ela é toda arrumadinha, mesmo por ela ter 35 anos, quando eu saio com ela, eu sempre ando nas médias, seja da estrada, 80, 90, o máximo que eu faço com ela aí é 90, 100 na ultrapassagem, mas volto para 90 rapidinho, por quê? Porque é um carro que já tem a sua infraestrutura, a sua mecânica já muito usada. Apesar da manutenção em dia, a gente tem que ter essa preocupação muito grande, né, Claudiano? Acidente com motos. Claudiano está aí falando com a gente aí o que aconteceu com ele, né? Estava ali, ele está precisando chegar, né? A pessoa começou ali, ele se encontrava no meio de uma manobra, não tinha como voltar. Ele foi tentar desviar, né? E a pessoa no celular foi jogando o carro em cima, jogando, e não percebia, né, Claudiano? Então, são ela estava parada, perigosos, né, Claudiano? Ela estava parada. Pois ela estava parada, você foi passar e ela foi. Ela jogou o carro de repente em cima de você. Agora, você 100% certo, te garantiu que você não machucasse nesse acidente de moto, Claudiano? De maneira nenhuma. Exatamente, né? Então, os acidentes com moto, eles são altamente perigosos pela exposição do condutor
o uso de capacete é vital, né? Mas nisso não deixa de você machucar uma perna, de machucar um pé, machucar um braço, né? Isso quando, assim, são coisas leves, quando não machuca a coluna, né? Eu Então, machuquei a coluna. você machucou a coluna, né, Claudiano? Foi uma pancada esquisita com guidão na roda que acertou a coluna. Eu Pois tive é, que, eu pois é. tive 8 meses fazendo fisioterapia. Pois é, então aqui você estando totalmente correto, né, nesse acidente de moto, você ficou ainda 8 meses fazendo fisioterapia, com possibilidades ali até de ter algum problema na sua condução, né, motora, né, Claudinho? Graças a Deus você se recuperou muito bem, né? Mas mais um motivo, né, Claudiano, dessa a moto é muito gostoso, nos dá uma liberdade muito grande, mas também nos É deixa essa muito, consciência, né? a moto é uma parte muito frágil do trânsito. É uma parte muito frágil. Praticamente você está em cima de algo ali que não protege a perna, o seu corpo, É, né? Você tem é, apenas um capacete. E a maioria das pessoas gostam de comprar capacetes aí com baixa tecnologia, né, Claudiano? é. O tanto que é importante, né? O tanto que é importante esses detalhes, né? Já teve um caso, eu estava andando com capacete um tempo desse para trás, que salvou a vida de um colega meu ali no comboio. Ele vinha no comboio a 120, dizendo. Aí o cara fechou ele, jogou ele num porte, bateu num porte. O Uhum. capacete bateu, era um capacete bom, e não aconteceu nada com ele. É. Nada, Claudiano, nada, está nada. faltando 4 minutos para encerrar aqui. Vamos encerrar com você aqui, que esse acidente de moto, que infelizmente nós chegamos só até na metade da aula hoje, né? Vamos Sim. falar algo aqui importante, Claudiano. O que você hoje daria como conselho aqui para as pessoas que têm moto, Claudiano? Por exemplo, você estava 100% correto, a pessoa jogou o carro em cima de você. Então, o que você poderia deixar aqui de dica, né? Aqui para o pessoal, os motociclistas, especificamente motociclista. O Eu que acho que você aprendeu com tudo isso? Porque você passou por uma situação muito difícil. O que você poderia dizer aqui para a gente que você aprendeu com tudo isso? uma coisa que pode salvar é andar na velocidade da via. Certo. Isso pode salvar a vida. Nesse mesmo ano, morreu 2 pessoas que não estavam de moto. Certa, as duas estavam certas, porém estava na velocidade maior que a via permitia. É, Isso aí tirou a vida deles. E no meu exato. caso, só não tirou porque eu estava na velocidade ali que a via permitia, porque senão era bem pior. Isso aí Certo. é muito importante. Certinho, Claudiano. Claudiano, ó, então foi um prazer muito grande aí estar com você, né? Essa aula a gente vai ter que retomar ela uma hora, né? Praticamente a gente começou aqui nos acidentes de moto, temos muita coisa ainda para ver, né? E é pena que o pessoal também não entra nesses vídeos, né? Nessas lives, que a gente possa interagir, né? Porque muitos aqui a gente falando de acidente, muitos já passaram como você, e esse ensinamento que você deixou aí para a gente foi extremamente importante. Se estiver acima da velocidade. Se eu estivesse correndo muito ali, eu acho que tinha ido também. É. Não. Claudiano, você teve ajuda imediata aí? Como foi a ajuda imediata que você teve aí logo após o acidente? Eu tive sim, tive sim. O pessoal em volta já chegou, já querendo tirar nós da via. Aí nós já levantou também, apesar que a coluna doendo, mas já levantamos o rapaz chegou, tirou minha moto, foi rápido. Foi rápido, então. Foi E, rápido. e, e quem veio? Alguém veio para te levar para o hospital? Alguma coisa assim, Fabiano? Ou Claudiano? Não, foi a mulher me levou. A mulher te levou? Ah, que bom. Então, a É, pessoa que provocou o acidente, ela teve essa consciência de te ajudar. Que bom, é, que me bom. levou. Pelo menos isso, né, Claudiano? Mas fica aí, fica a dica. O prejuízo da moto, você tinha seguro, Claudiano? Eu não tinha, não. Na época eu não tinha nem habilitação. Por isso que eu não processei a mulher. Situação. Depois disso, ó, a moto eu tive prejuízo nela.
Aí o seguro do carro da moça cobriu, arrumou a moto. Só que eu tive que vender ela para pagar minhas contas. Não adiantou muita coisa, não. Tá certo. Então, outra coisa importante, né, Claudiano? A gente tem que tirar a carteira de motorista e andar corretamente, né? É Depois disso, importante aí que a gente tem que depois, observar, né? Seja depois, caminhão, seja moto, seja carro, né? A depois gente... disso eu juntei dinheiro, eu vendi ela, para pagar as contas. Aí É, depois disso eu juntei dinheiro e comprei, tirei a minha habilitação. Aí agora, depois que eu tinha habilitação, que eu fui comprar a moto de novo. tá certo. Tá certo, Claudiano, uma participação muito boa, excelente, viu? Vou aqui me despedindo aqui. Eu tenho 2 aulas ainda lá na Politécnica, lá no centro da cidade. Eu tô longe do centro aqui. Tenho que me locomover para lá para a gente terminar 2 aulas lá, tá? Claudiano, um grande abraço, né? Já são 8h30, né? 20h30. Então, vamos encerrando assim, agradecendo pela sua participação, pela participação da nossa coordenadora aí, que está aqui junto com a gente. Dá um abraço para vocês e estamos aí prontinho para a próxima aula aí. Beleza, Boa Claudiano? noite, bom trabalho, Paulo. Bom Tá, trabalho, boa obrigado. Nos noite. vemos na sala de aula, Claudiano. Bom abraço para Valeu, você. Fica com Deus, falou, viu? falou, fica com Deus também, Paulo. Então, tchau. Um abraço. Obrigado, coordenador.